Fala sobre a Copa, Emanuel. Não, eu queria ter feito um vídeo sobre a Copa enquanto o Brasil ainda estava na Copa, mas eu não consegui porque a gente não conseguiu fazer. Mas aí tem algumas coisas que eu queria falar de verdade, que eu fiquei muito pensando e eu queria dizer. Não que eu acho que ninguém esteja dizendo isso, acho que as pessoas até estão, mas o que acontece? Eu assisti, sei lá, 95% dos jogos da Copa, realmente eu vi qualquer coisa. Tunísia e Panamá eu vi. E não é por nada, não é que eu seja um fã de futebol, que eu adore futebol e que isso mova a minha vida, muito pelo contrário, eu acho meio chato. Eu sempre olho aquilo e falo, por que essas pessoas estão correndo atrás desse negócio, coisa estranha, meio sem sentido. E tem aquela história sempre, né, mas qual é o sentido de futebol? Um jogo heterossexual, masculino, não sei se é heterossexual, mas masculino, os caras ali, não sei o quê. É uma invenção, não quer dizer nada, e o mundo acontecendo, as pessoas morrendo e tal. Eu concordo com tudo isso. E o futebol realmente é uma invenção, mas em certo sentido qualquer coisa é uma invenção, né? Entrar num carro, ir para um lugar, ficar 8 horas lá digitando coisas, voltar para o carro e voltar para casa e ganhar um negócio no final do mês por conta dessas 8 horas que você ficou lá todo dia também é uma invenção, mas a gente chama de emprego e vive com isso e ninguém diz que não faz sentido. Quero dizer, tudo é uma invenção, até certo ponto. Mas tá, não é isso que eu queria dizer. Eu quero falar sobre a Copa. Tô um pouco nervoso hoje, não sei porquê. Mas eu assisti os jogos da Copa e o Brasil foi desclassificado, né? Foi eliminado nessa sexta-feira agora, hoje é domingo. E eu fiquei meio triste com a eliminação e tal, porque eu tava torcendo, claro, porque a gente torce, não tem muito jeito. Mas eu não fiquei tão triste. Eu fiquei tentando entender por que eu não fiquei tão triste, fazer uma espécie de autoexame, assim, de por que você não ficou tão triste e tal. E aí fui sacando algumas coisas que eu não estava tão identificado com o time brasileiro. É óbvio que depois do 7-1 ninguém está tão identificado com mais nada, é difícil de ficar, né? Depois que você toma 7-1 da Alemanha e tal, em casa, daquele jeito bizarro, é difícil de ser, ter um trauma de uma relação que acabou muito mal e você fica meio ressabiado na próxima, né? Natural, assim, eu acho. Mas eu acho que tinha uma coisa ali que tem a ver com a narrativa do herói, assim, e sobre isso que eu queria tentar falar. A narrativa do herói no futebol. Vamos lá. A gente, então, eu acho, constrói narrativas de herói, ou do herói, em vários campos, né? Desde a tragédia antiga lá, o Édipo e coisa e tal, ou Antígona, não sei, enfim, a tragédia que você quiser escolher, mas o Édipo sendo a mais clássica, aí você caminha, tem várias narrativas do herói, aí depois tem o Hamlet, que também é uma clássica, depois tem as de agora, as nossas... Bom, mas não quero ficar falando sobre isso não, mas a gente constrói narrativas sobre esse herói com o qual a gente se identifica e ele passa por um percurso e a gente está identificado com ele e a gente sente como se a gente estivesse vivenciando esse percurso através dele. Isso é a base da narrativa, do porquê que a gente assiste as histórias, né? E no futebol também acontece assim, então a gente precisa de heróis, então a mídia especialmente, mas a gente também vai construindo esses heróis. Quem são os nossos heróis, né? E aí na Copa cada país vai ter os seus heróis lá, mas nessa Copa para mim ficou muito forte que os países que estavam dependendo essencialmente de um herói ou da figura do herói e não da ideia de coletividade ou de grupo, se ferraram, né? E aí é isso, Cristiano Ronaldo indo embora, o Messi não precisa nem falar, sim, e o Neymar também. Não que a gente não tenha heróis nos outros times, é claro, os 4 times que sobraram agora, as pessoas podem ver esse vídeo depois, né? Mas agora tem a Croácia, que tem o Modric, tem a Inglaterra, que tem o Kane lá, que é o artilheiro da Copa, tem a França, que tem o Mbappé, e tem a Bélgica, que tem o Lukaku. Mas não é só isso, esses times não estão fundamentados na ideia dessa figura do herói. E eu acho que a narrativa brasileira, a nossa, que a gente constrói com o Neymar lá, e aí eu queria falar do Neymar, porque a gente fica cobrando do Neymar que ele seja um troço lá, uma coisa, é uma coisa muito louca, porque o Neymar, a gente espera que ele represente essa figura do herói incrível, não sei o que, pra gente, desde que ele tem 17 anos, a gente fala, não, ele vai ser o nosso herói, e a gente não consegue construir uma noção de coletividade, muito embora eu acho que o Tite tenha tentado e tal, mas dentro da nossa lógica ela não funciona.
a gente está sempre em busca de alguém que vá salvar a gente de alguma parada, né? E tanto na política, aí sei lá, o Sérgio Moro para alguns, o Lula para outros, o Bolsonaro para outros, é uma espécie de figura de salvação. Quem é que vai salvar a gente dessa cagada na qual a gente está metido, entendeu? E a gente fica em busca disso. E no futebol também, é o Galvão falando, pra cima deles, Neymar, balança agora, vai, pra cima deles. Essa frase, pra cima deles, né? É um sujeito pra cima deles. Então tem um coletivo contra o herói, entende? Toda a construção que a gente faz na mídia e no nosso é baseada nisso, e acho que a gente então tinha que tentar repensar na minha cabeça aqui, pensando a necessidade que a gente tem de um herói. E se a gente tem mesmo essa necessidade de um herói. E se a gente tem a necessidade de um herói, que eu acho que a gente tem desde sempre um herói no sentido de um sujeito que vai passar pela narrativa por nós, porque a gente não tem como passar por elas, o herói que vai enfrentar as provações. Por que a gente não escolhe heróis um pouco mais interessantes do que os que a gente tem escolhido, entendeu? Porque eu acho que rola uma inversão, assim, nos últimos anos, da ideia da celebridade, assim, que, vou falar toscamente, assim, antes, uma pessoa que tinha alguma qualidade especial virava célebre. Agora, por ser célebre, você tem uma qualidade especial. Você não precisa ter nada, nenhum conteúdo, você não precisa estar produzindo nada, nenhuma capacidade no mundo real. Você precisa ser célebre. E aí tem a coisa das redes sociais e coisa, e que isso é muito, muito forte, eu acho, né? Então, não que o Neymar não tenha talento para jogar bola, acho que ele tem até, mas a gente pede dele uma capacidade de heroísmo e de potência e de liderança que ele não tem. E aí a culpa talvez não seja dele de não ser esse cara, talvez seja nossa de esperar dele que ele seja esse cara. E dane-se o Neymar, entendeu? A gente tem 11 pessoas jogando bola. E é estranho, quando o Brasil tomou 1-0, eu falei, fudeu, a gente não vai conseguir virar 2-0, então não vai conseguir. Ontem a Croácia tomou 1-0 da Rússia, eu tava tranquilo, falei, a Croácia vai virar, tava torcendo pra Croácia. A Croácia vai virar. Porque eu tinha visto a Croácia jogando, e a Croácia é um time jogando bola. Eles jogam, tem lá o Modric, que é o craque, que joga no Real Madrid e tal, e que tá nas redes sociais, tá se postando, e tem o valor dele como herói, mas ele é um sujeito, dentro da lógica da Croácia e de toda a produção narrativa da Croácia, é um sujeito que está jogando em prol do time, é um time jogando junto. Isso é muito diferente do cara, do pra cima deles. Balança, Neymar, entorta agora. Bom, não vou nem falar do Galvão Bueno, que é um cara que precisa construir narrativas de herói o tempo inteiro, e dramáticas, né, o tempo inteiro. E é por isso que a gente assiste com o Galvão, porque essas narrativas funcionam. Então falar mal do Galvão também não adianta, porque a gente quer assistir com o Galvão, entendeu? Essa também é uma bobagem nossa. A gente fala, não, o Galvão é insuportável, ele faz, mas eu assisto com o Galvão, porque o jogo parece mais potente. Fala, o que vai acontecer agora? Eles vão morrer, parece que alguém vai decapitar o Neymar no final do jogo. Não vai acontecer nada, acabou, você fazia assim, a gente vai acender o carvão, vai fazer o churrasco, o que a gente vai fazer agora? Porque não é nada aquilo realmente não é nada, mas ele cria uma aura de narrativa tão radical que parece que tem uma vida em jogo ali, realmente, né? Mas, então, vendo ontem a Croácia, eu falei, não, a Croácia vai dar certo, vai rolar. Mas aí, futebol não é assim, futebol é estranho, é incomensurável. Por isso que futebol faz tanto sentido pra gente assistir, porque não faz muito sentido, quero dizer. Por isso que o futebol é tão forte, porque ele é o inesperado, você não sabe o que vai vir. Ele é um pouco uma metáfora da vida de um jeito muito forte. Os esportes são sempre. Mas no vôlei, tem uma lógica mais forte funcionando ali. Fala, vai ponto pra cá, ponto pra cá. Você entende a lógica do vôlei. Futebol, você não sabe o que vai acontecer. O Brasil podia ter feito 3 gols na Bélgica, não fez. Por quê? Aí eu vou dizer que porque a gente estava esperando heróis e não concentrado no grupo, no corpo coletivo. Claro que essa minha fala gera problemas, porque se você for comparar o Brasil de 2014 com a Alemanha, o Brasil com o herói Neymar agora a gente tinha até um time, mas o herói Neymar versus o corpo coletivo da Alemanha, é óbvio que a gente ia tomar 7-1, mas aí dizer que o corpo coletivo da Alemanha faz mais sentido ou faz só sentido, a gente corre o risco de cair no fascismo, entendeu? Da ideia de massificação de um corpo funcionando, um corpo coletivo funcionando em prol de um projeto. Então tem que pensar isso, com cuidado. Uma cabeça alemã. Então você pensa onde isso pode parar. E como a Croácia tem uma cabeça croata, né, que é uma Europa ali meio comunista. Bom, se bem que... Eu não sei, eu não entendo nada da Croácia. Também não. Mas então, assim, e assistir a Copa pra mim nesse sentido foi maravilhoso, porque eu fiquei vendo os times jogando, não só os times jogando, mas como que cada um se organiza como relação ali. Como é que o Japão entra em campo? Caralho, o Japão, cara, os caras estão ali
Entendeu? Como é que a Nigéria vai jogar bola? Como é que o Peru vai dar errado ali naquela coisa? Eles são ótimos, eles não conseguem, entendeu? O México não consegue fazer gol, você fala, eles não conseguem, eles estão tentando pular o muro, entendeu o que eu tô falando? Foi horrível essa... Não pode, assim. Foi horrível essa fala, mas tô sendo muito tosco, né? Mas o que eu quero dizer é que o futebol também funciona como rebatimento das estruturas sociais, né? Nesse sentido. Não que eles possam garantir, que o futebol possa garantir pra gente o que é um país, o país funciona assim, não, mas o pensamento, a produção de pensamento funciona por indução, então você vê uma coisinha pequena e você cria uma ideia maior, né? Tipo, você vê uma maçã caindo, você fala gravidade, né? Você não viu todas as maçãs caindo no mundo para dizer que aquilo é gravidade, você teve uma ideia, por indução, enfim, vou ficar explicando o que é indução, não importa, mas é um pensamento que amplia a partir de uma coisa para um conhecimento geral. Então o futebol tem essa função, às vezes você olhar e falar, olha, como se fosse uma antropologia, uma coisa de viajar pelos países, pesquisando as culturas dentro de casa. Então você fica vendo, fala, olha lá, cara, olha os caras como é que eles fazem, olha a Suécia, as torcidas todas, como é que a Islândia, como é que a Islândia torce, é muito louco. E aí pensando, por exemplo... Essa também é a sua desculpa para ficar 10 dias bebendo cerveja. Também é maravilhoso poder ficar sem trabalhar bebendo cerveja. Mas é isso, quando você vê lá a Croácia e Dinamarca, né? Foi esse o jogo, né? Foi. E aí a Dinamarca, o slogan deles é passa a bola pro Eriksen, que o Eriksen faz gol. Não vai dar certo. O Eriksen é bom jogador, é óbvio, mas não vai dar certo. Um time vai ganhar disso, entendeu? Então, dizendo tudo isso para dizer como é que a gente pensa no nosso corpo social, não dependendo necessariamente de uma figura de um herói, porque aí vai cair a ideia da representatividade política. Então você tem que eleger alguém que vai ser capaz de salvar o país. Ninguém vai ser capaz de salvar o país. A gente tem que entender o nosso país como um corpo social e que a gente tem função dentro desse corpo social, de se colocar, de conversar, de se relacionar com o outro. A segunda coisa é pensar que se a gente precisa de heróis, e a gente precisa de heróis, eu acho, de narrativas de heróis, e o cinema americano está aí funcionando para provar que a gente precisa de narrativas de heróis, por que a gente não tenta se identificar com heróis um pouco mais interessantes do que aqueles com os quais a gente tem se identificado hoje em dia, entendeu? Porque os heróis que a gente tá acompanhando são muito ruins, quer dizer, são muito simplistas, entendeu? Então, e isso, é claro, tem a ver com as redes sociais e com tudo mais, e com tudo isso. Mas, então eu queria dizer isso, que então eu não fiquei tão triste, eu acho, porque a minha identificação não foi ao cachorro. Porque a minha identificação não era tão forte com esse grupo de heróis, entendeu? O cachorro não entra. Não. Você não pode entrar aqui. Não, cachorrão. Cachorrão. Não. Bom, tem 13 minutos. Eu falei alguma coisa que fez sentido? Muito sentido, várias coisas boas. Gente, era isso que eu queria dizer sobre a Copa. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. O cachorrão sentou. Tinha que fazer um plano dele, amor. Tinha que ter um take do cachorrão, né? Vendo os vídeos. Tchau, gente. Vou tentar botar isso enquanto não existir Copa, pra fazer algum sentido.